você costuma reagir quando pessoas saem da sua história e você gostaria tanto que elas assim permanecessem? Eu me chamo Jaelias, mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria que você desse aquele like, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas e também se inscrevesse no nosso canal e apontar a notificação para quando lançarmos um vídeo novo, você tenha acesso a esse vídeo e seja extremamente edificado pela palavra do Senhor. Pois é, como é que você reage quando essas pessoas se vão? Antes de mais nada, a gente precisa entender que o tempo está no controle de Deus. No livro de Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de semear, de colher, de abraçar, de chorar, de se isolar. Enfim, há tempo para todas as coisas debaixo desses céus. E quando a gente medita nesse texto, aqui ele deixa bem claro que não temos controle de nada nessa terra, principalmente do tempo. O tempo está conectado ao controle do próprio Criador. Ele faz todas as coisas. Tudo que acontece, ele tem um controle. E esse tempo é um ponto-chave da sabedoria de Deus. Porque muitas das vezes, observe as plantas. Às vezes, a fruta ela está verde, mas ela precisa do tempo para amadurecer. Assim é na vida das pessoas, na vida dos seres humanos. Quantas das vezes nós pensamos de uma forma meio que medíocre, um tanto imaturo, e precisamos de um tempo para que venhamos a ter experiências e venhamos a amadurecer. Às vezes as pessoas, elas saem da nossa história, não porque elas não prestam, mas porque tem tempo para tudo. Precisamos também saber que há pessoas que vão estar na nossa convivência até o nosso último suspiro de vida. Mas há pessoas que vão permanecer um bom tempo na nossa história. Mas um dia elas vão se retirar. Algumas pessoas irão permanecer na nossa história um pouco de tempo e nos afastaremos, não teremos mais contato. Por quê? Porque o tempo dela estabelecido foi aquele tempo, o curto tempo na nossa história. E quando nós entendemos isso, claro que somos seres humanos, nos apegamos, mas quando nós entendemos que nós não temos o controle na vida do outro, nem na nossa vida, na nossa história, sendo que podemos pensar, tomar decisões para termos bons resultados, mas o controle absoluto nós não temos, inclusive de quem permanece na nossa história. Mas quando temos a mentalidade que nós não temos o controle do tempo, nós entendemos que algumas pessoas entrarão e sairão da nossa história. E isso precisa ser respeitado. Há pessoas que nos frustrarão, há pessoas que nos decepcionarão, mas tudo isso faz parte do pacote. Vamos pensar assim. Imagine se Jesus não desse tempo para os seus discípulos, será que eles teriam amadurecido? Se ele fizesse extremas cobranças quando ele passou a discipulá-los, ele esperou um tempo para que eles amadurecessem. Lembra de Pedro? Pedro, quando Jesus havia sido capturado, estava ali sendo maltratado pelos soldados, Pedro ainda não tinha entendido o propósito da comissão dele. Mas foi preciso ele negar Jesus por 3 vezes, até que ele compreendesse de forma absoluta o propósito da comissão, da chamada que Jesus o fez. E tudo mudou na vida de Pedro, como mudou na vida dos demais. E Jesus entendia que havia um tempo oportuno para que eles entendessem o que Jesus orientou e falou para eles, que ele um dia iria se ausentar e voltaria para o Pai.
Quando nós entendemos as estadias das pessoas nas nossas vidas, fica tudo mais fácil. Por isso, aproveite os amigos que Deus lhe proporciona. Você não sabe o tempo que eles ficarão na sua história. Aproveite aprender com as frustrações, com as decepções que lhe fizeram. Mas também cresça com as frustrações que você cometeu com o outro, as decepções que você trouxe à vida de outras pessoas também. Aprenda com seus erros, como Pedro assim o fez. E ele aprendeu que, ao invés de continuar sendo o mesmo, ele precisava viver aquilo que Deus tinha o convocado. Você não nasceu para permanecer sendo essa mesma pessoa, mas você nasceu para ser transformado, como eu também. E isso leva um tempo. E esse tempo precisa ser aproveitado. Aproveite os relacionamentos, porque todo relacionamento tem um propósito. Inclusive aqueles relacionamentos que não vingaram, que nos fizeram sofrer, trouxeram tristeza, amargura na nossa alma. Com certeza, eles também nos ensinaram o que precisávamos aprender para nos tornar melhores do que ontem. Valorize os amigos. Valorize todo tempo na convivência com pessoas que agregam e aquelas que te ensinam muitas coisas, ainda que sejam com decepções. Deus te abençoe. Edifique vidas e compartilhe esse vídeo. Amém?